Salve Deus! Vamos, nesta bendita hora, agradecer por mais esta rica e feliz oportunidade. Dia 11 de janeiro de 2020. Vamos nesta hora elevar o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre. Vamos nos harmonizar, nos preparar para mais uma rica e feliz oportunidade, buscando em Deus Pai Todo-Poderoso pedir a assistência necessária aos nossos mentores, esses abnegados mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e as nossas guias missionários e os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos buscar esse poder infinito, rogando a Jesus Divino e Amado Mestre e ao grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, que cada um de nós possa levar no fim deste dia 11 de janeiro de 2020 o que realmente procura, o que realmente necessita. Então nos harmonizemos a nossa consciência em Cristo Jesus e vamos, neste instante, mentalizar esses iluminados espíritos que estão sempre conosco nesta jornada. Vamos, neste instante, em busca dessa força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso e dos mundos encantados. Salve Deus! Pai João de Enoque, certo e determinado dia, transmitiu, inclusivamente, nossa mãe, Pai João de Enoque é o executivo espiritual da doutrina, é o grande executivo nos mundos espirituais de nosso Pai Seta Branca, pela grande afinidade com os jaguares, seus filhos e irmãos. Imite a doutrina em seus poderes iniciáticos. Pai João foi colocado ao lado de nossa mãe clarividente, Águila 408, e em sua disciplina lhe ensinou a doutrina, a humildade e a tolerância. Pai João é um espírito energético com os seus filhos em sua conduta doutrinária. Não sei viver mais neste mundo de expiação e provas, dizia nossa mãe, Águila 408, sem a legítima autoridade de Pai João e sua poderosa falange de Enoque. Pelos olhos que entreguei a Jesus, em nome da verdade e do amor, 1958, ano de meu encontro com Pai João de Enoque, tia Neiva e Pai João de Enoque. Uma mensagem de Pai João de Enoque. Salve Deus! Não usem o nome de vossa mãe 408 em vão. Não saiam justificando suas decisões intolerantes sob uma pretensa preservação do que ela deixou, pois o que Neiva verdadeiramente deixou foi um exemplo de tolerância, que dentre os que conviveram com ela, poderia dizer que ela expulsava, maltratava, impunha ou exigia alguma coisa. Vocês receberam com ela, poderia dizer que ela expulsava. Receberam um exemplo de amor, um exemplo de mãe que ama os filhos incondicionalmente. Não importa de onde vinha, quem era ou o que fazia. Não era assim? Meus filhos, a lei dos rituais não pode e não deve ser modificada, pois em tudo existe uma contagem. Cada um é preparado espiritualmente para cumprir esta missão em sua individualidade e jamais, vou repetir, jamais um jaguar deve entrar na faixa do outro, interferindo em sua jornada. Estou vendo muitos se perdendo, porque passaram a carregar o que não lhes pertence, ao impedir que o outro carregue o próprio fardo. E não é porque tem dó do outro, é porque se metem onde não devem. Impedir um mestre de trabalhar é assumir
os espíritos que a ele estavam destinados. Você consegue ver se tem bónus para tanto? Salve Deus! Meus filhos, cobrar a conduta doutrinária não pode ser matar as ilusões. Vossa mãe quantas vezes explicou que não se pode destruir o sonho dos outros. Cada um é responsável por si, até o momento que o outro se interpõe e interrompe a sua jornada. Deixem os filhos de Seta Branca trabalharem, cumprirem suas missões. Se existem responsabilidades que lhe competem, responda por elas, mas não interfira na atitude do outro. Como podem ocultar os bons ensinamentos e impor as regras? A conduta doutrinária, as regras e até mesmo as leis são para os que adquiriram a consciência. Aos outros é perdoado. Pela razão que represento, eu vos afirmo que nenhuma atitude de intolerância é facilmente esquecida. Uma energia é emitida, uma vibração despertada e uma consciência virá. Não precisa de fiscalização. O fiscal é o seu padrão vibratório. Quando ele baixa, pimba, entra a negatividade semeada e despertada pelos próprios irmãos. Tenham em mente que o amor está acima de todas as leis e que a vaidade está por detrás de todas as intolerâncias. Aprendam a compreender, mesmo que não aceitem as atitudes, olhe no espelho e veja o próximo. Sintam-se em seus sapatos e poderá compreender as atitudes inicialmente julgadas como insanas. Por isso, não julgue. Seja o outro por alguns instantes e compreenda, mesmo que não aceite. Isto é a tolerância. O espírito do jaguar é líder por natureza. Não é domado. Pode conquistar a humildade, mas se perde se for humilhado. Quantos grandes comandantes precisarão cair para terem sido humilhados? O poder sempre foi a perdição desta tribo. Todos vocês que reencarnar escravos também para domar a vaidade do poder. Salve Deus! Possuem tudo em suas mãos. Não deixem a oportunidade doce passar. Precisarão de outra, e esta pode demorar para chegar, ou chegar amarga, sem as bênçãos da mediunidade. Em Cristo Jesus, sigam o exemplo de vossa mãe, o exemplo de humildade, de luta, disciplina, mas principalmente de tolerância. Pai João de Enoque, julho 2012. Salve Deus! Vocês já pararam para pensar, para saber qual a dinastia da sua origem? Vendo os quadros que se sucedem pela imensidão do astro cósmico que regula as nossas presenças neste planeta em um espaço vazio, a imensidão que flutua entre as imagens e as ilusões criadas pelos pensamentos nos leva a crer na viagem fora do nosso sistema universal. Chegamos até aqui pelo retorno de nossa compreensão, mas que fechada no seu invólucro não reage ao conformismo. Por isso buscamos respostas, buscamos coincidências que nos devolvam a nossa memória perdida. Eu estava trabalhando, reagindo ao conformismo cristão. Sim, temos uma ciência para enaltecer,
nossos compromissos, mas a cegueira religiosa nos bloqueou muitos e muitos milhares de anos na evolução do homem-luz. Quando eu recebo uma presença, eu alinho a minha individualidade com a visita, em especial, de nossos conterrâneos. Eu estava sentado aqui na minha sala, quando uma forte vibração sentou em minha cabeça. O sentido mais profético, esta reação seria de correr o mundo para se livrar, mas deixei-me quieto. E assim, o espírito saiu em busca de respostas. Cheguei à dinastia egípcia, um lugar a esmo, terra seca, deserta, sem água, sem comida, sem nada. Olhei em volta e da miragem saiu um enorme castelo de brilho opaco, refletindo a luz solar. Aos poucos, aquilo tudo foi se tornando grande e pela imensidão da ocupação me dei conta que era uma cidade. Os grandes equívocos da materialização do sonho que por Deus adotamos ao convívio de não desfazer as imagens surrealistas, um grande sacerdote, um grande imperador. Sim, estávamos no Velho Egito, mas aqui mesmo, no meu sofá de casa, as memórias guardadas na penteadeira do eu interior, no templo, com Pai João de Enoque, imperador do Egito, eu fiquei à vontade para restabelecer a cultura dos faraós. Quando um espírito chegou e não podendo fazer a sua passagem no Apará, ele foi elevado pela força de um preto velho, o mesmo imperado na linguagem brejeira, agora com os poderes infinitos da sua simplicidade e humildade. O espírito, então, não ultrapassou a sua linha imaginária. Sim, jaguares, salva Deus, quando se forma uma força desobsessiva, nós agimos de forma a não permitir a infiltração de correntes negativas. Agora, quando existe uma verticalização de baixo para cima, nós ficamos abertos com nossa capacitação que reage à nossa vida, os nossos sentimentos, capacitação de receber esta distorção também alimentadas pelo nosso ego. Nós não somos robôs, temos um pêndulo que rege a nossa vida, o nosso sentimento, a nossa cultura, o conhecimento que recebemos além desta cultura só pode vir paralelamente ao desenvolvimento mediúnico. Eu vejo aqui muitos médios explanando suas ciências, com altruísmo, explorando a ciência sem mérito próprio. Ser altruísta requer muita abnegação, ser solidário e não pensar somente em si. Mesmo quando o imperador do Egito veio na forma de uma luz branca, ele veio para mostrar que nossos mentores são altruístas e não buscam recompensa alguma pela caridade. Eles não precisam dos costumes cotidianos, eles são livres como o pássaro que voa na escuridão da noite, sabendo agora onde pousar. A dimensão que trabalhamos é canalizada pela forma primitiva da Terra, e para eles que já viveram esta condição superficial, conduz o homem no paralelo de sua atitude. Quando uma janela temporal se abre, é como se dois planos executassem a mesma diretriz. Não há barreiras. Pode haver uma distorção,
mas é corrigido pela força comutadora entre dois polos. O espírito milenar que aqui estava foi simplesmente desligado em um dos polos. O outro ficou reagindo na força permanentemente sobre a tensão da espiral ou duto que estamos trabalhando. Vejam como a ciência esotérica é uma aliada da nossa missão, porque podemos receber uma força negativa ou positiva, mas sabemos que elas podem nos desequilibrar. A neutralidade do ser na força cabalística nos seduz perante o grande espetáculo de luzes que desprendem pela nossa consciência. Ninguém é santo, mas também não é demónio. Somos espectadores da conduta de um povo ainda perdido em sua busca. A dinastia, quem são? Todos os partem de um princípio, buscando o arregamentar da sua decisão, agravando e desagravando as suas condutas. Salve Deus! Muitos transtornos espirituais estão acompanhando esta revolução material. Esta é a hora do jaguar, do medianeiro, do espartano, da luta pela evolução. A hora de vibrar positivamente para não cair do seu padrão, porque as forças estão agindo em contrário. A nossa luz e as trevas da ignorância estão alimentando a escassez do diálogo. Ontem, em um trabalho especial de atendimento, as forças reagiram em conformidade ao nosso comando. Eu fiquei preocupado, assustado e muito apreensivo com o que está chegando. Forças esparsas, forças de um mundo atravessado pela dor, reflexo dos interesses alucinatórios que começam a atuar no sentido material e físico. O manipular de nossa espada nunca será tão exigido nesta hora em que o céu baixa a sua presença na terra. Os vales das incompreensões estão atuando com força total e entregando a sua correspondência diretamente em cima dos corações. Levei um susto quando vovô hindu realizou uma cirurgia espiritual. Logo a seguir, pai João de Enoque chegou. Manipulando a sua bondade, o espírito chegou pelo chão do templo. Era uma massa negra, parecia um cachorro preto, mas só via como se fosse uns dentes na frente. Ele saltou para o trono vermelho e dali para diante tivemos um trabalho para manipular este ser. À noite eu subi e, meu Deus, como foi difícil! A energia estava desagregada e batia com força em nossas cabeças. Foi um trabalho muito pesado, porque todos estão sendo atingidos em suas vidas pela força de um vale negro. Temos que realizar muitos trabalhos cabalísticos nos templos, gerar energia positiva, gerar ectoplasma que atue na dissipação destas fendas abertas neste lado sombrio. Quando eu subi, logo de imediato a espiritualidade foi dando ordens e atribuindo o comando desta concentração. Não se podia perder tempo. O tempo lá estava escasso. Tudo para que ninguém fira os seus sentimentos. A atuação destes seres está sendo diretamente no plano físico
quebrando as barreiras do bom senso e atribuindo acidentes diretamente ligados aos encarnados. Foi muito trabalho. Isso eu posso dizer. Como trabalhamos para nos proteger os nossos queridos, os nossos amados, as nossas famílias. A vivência crística tem-nos alertado quanto à aproximação de um encontro com os encoraçados espíritos, sem amor e sem dó. Eles só querem desordem para poder atuar na mente aqui. Eu estou sentindo a barreira sendo quebrada e ativando os meus sentidos para que tudo se acalme. O reflexo desta onda negativa deverá ser transformada pelo silêncio das mentes que se projetam nas preces e nos rituais desobsessivos. Desintegração. Não vejo um trabalho agora, neste momento, sendo executado em favor desta desordem. Pai João de Enoque veio nos proteger e mesmo assim eles ainda tentaram nos pegar. O alicerce desta concentração atômica tem que atuar, tem que tocar a sirene, tem que chegar os esforços de uma libertação. Neste momento haveria a necessidade de uma concentração máxima para impedir dos cavaleiros mercenários atuarem na crosta da terra. Cadê os responsáveis pela missão? Que cegos só veem a sua hierarquia, não veem nada além do físico e não escutam as vozes clamando pela piedade. Lá, no mundo espiritual, está também um rebuliço, difícil de entender. Forças se movimentam em direção à crosta, forças que nem eu sei o que sejam. Sozinho, eu não consigo realizar a transformação, porque nem todos estão sintonizados, estão dormindo ainda enquanto o círculo vital se fecha. Em cima dos leitos, se não houver uma reação, logo todos vão sentir os efeitos desta batalha. Eu e os meus já estamos sentindo tudo isso em cima das nossas cabeças. Estamos tentando reverter este quadro e somente trabalhando é que vamos chegar aos reencontros de nossas naturezas. A variação temporal está esfriando a Terra para que muitos destes espíritos cheguem à superfície. Vai ser uma guerra sem fim, pois as enfermidades começaram a chegar e, enfraquecidos pela névoa úmida, serão presas fáceis neste trabalho espiritual. Fora da crosta terrestre, me mostrou tudo e mais um pouco. Pai Seta Branca está incessantemente vigilante para que ninguém desta tribo seja contaminado. Os efeitos na vida material comprovou este momento crítico. Vamos observar o túnel do tempo e chegar ao óbvio. Trabalhar muito, trabalhar com amor para evitar este desagregar de forças vingativas. Meu filho, salve Deus, eu não vou deixar acontecer nada para a minha família. É a minha família. Eu estou aqui. Pai João de Enoque senti o peso da responsabilidade de um pai de amor e luz. Vamos nos unir, jaguares, nem que seja em pensamento, nas preces. Vamos pedir neste momento crucial que esta onda negativa se afaste da terra e de nós. Jaguares,
Não brinquem, não percam a fé, não desistam e não se ludibriem pelos olhos físicos. Vão para casa de seta branca, façam os seus registros em suas emissões, porque basta um piscar de olhos para perder a sua conquista. Eu deixo registado um esforço de um pequeno mestre, um irmão, um sofredor, que aqui justifica os seus ais, pelo que meus olhos espirituais veem acontecendo, os olhos do espírito e não os da terra. Abram seus olhos para poderem ver as suas emissões. Que a verdade prevaleça. Salve Deus! Existe algo em nossas vidas que tanto pode ser bom como ruim. Depende de como é gerido pelas nossas atitudes. Falamos em aproximação, em desfazer o que foi feito para refazer outro destino. Isso complica muito nossos karmas, que mal resolvidos ficam pendentes numa esfera inferior. Esta fábrica de ilusões no nosso coração é uma máquina que não cansa de nos modelar aos nossos desejos. Ela fabrica os instrumentos e dispara para a mente o raciocínio que muitas vezes pode ser real ou surreal. Vejam como pode mudar um caminho quando nos entregamos pela nossa correspondência anímica, pensamos na vida e nem sempre a vida pensa em nós ou está em nós. Somos peças de um tabuleiro em que o jogo termina para o ganhador e também para o perdedor. Alguém ganha e alguém perde, mas no final todos só têm um dilema: mostrar a sua ânsia de jogador. Jogamos com os destinos, jogamos com vidas, jogamos sem precisar se seremos ganhadores. E é isso que se passou esta noite no plano espiritual, porque lá, fora do contexto humano, também existe uma fábrica de ilusões. Que se dizem cientistas, estudiosos da visão mental. Eles se juntam aos milhares de encarnados e passam a camuflar os seus tentáculos e aos poucos eles vão criando uma rede de satisfação, aumentando a ilusão de poder, de ter, de ser seu. A ilusão pode ser satisfatória quando ela cresce em proporção de fortalecimento da esperança, da fé, mas muitos se iludem por poucas coisas, coisas que lhe trarão o dissabor do amanhã. Estes espíritos são aliciadores dos sonhos. Chegou aqui um casal de espíritos. Eles ainda são encarnados na Terra e vivem no maior conflito. Não são marido e mulher, porque existe uma terceira pessoa que perdeu os laços sentimentais. Mestre, o que devemos fazer para nos unir? Estou sofrendo muito com tudo isso. A terceira mulher, esposa, não se apresentou. Ela está com tanto ódio que somente irradia vingança. Os seres humanos não raciocinam direito e passam a criar novas dívidas kármicas que vão se acumular no caminho. Eu não digo sim e não, porque cada um tem o seu livre-arbítrio para se evoluir ou involuir. Eu
somente oriento psicologicamente, assim como os nossos nagôs de luz e amor, eles não interferem, eles desfazem o mal na sua raiz. Muitas vezes as pessoas pedem ajuda, mas não estão preparadas para ouvir algo que não seja o que ela quer ouvir. O casal vive no temperamento das emoções. A vida lhe dá uma segunda ilusão e passa a definir suas metas, mas não sem antes resolver os detalhes que são as juras transcendentais. Cada qual tem seu roteiro firmado e não pode simplesmente acomodar em seu caminho outras aspirações sem antes ter resolvido as suas pendências. O que me assusta é a vingança que está se acumulando. Foi quebrado um encanto para se formar outro. Mas os espíritos não querem nem saber se alguém vai viver ou morrer. Eles querem justiça e estão clamando aos quatro ventos esta condenação. Tudo seria mais fácil se houvesse responsabilidade com a própria vida, com as vidas em questão, da particularidade que assiste um desfecho sangrento. A morte está rondando e cada vez mais perto. O pedido foi aceite e agora resta o cumprimento da sentença. Fechei meus olhos para não chegar ao fim desta visão, porque tenho medo do que vejo. Nem sempre nós somos vítimas, mas podemos ser carrascos. Somente por abandonar um compromisso, a vida é um eterno jogo de ilusões. Podemos mudar um destino. Sim, com o conhecimento científico, espiritual, podemos ir acalmando a ira dos espíritos e dar a eles o que eles querem, sem dor, sem morte, sem sofrimento. Uma jura transcendental não se paga assim da noite para o dia. Ela é um segredo de cada coração. Fiquei observando os dois aqui clamando para unirem seus corpos físicos. Não haverá sossego e nem paz, nunca mesmo, porque faltou consciência. Enquanto não resolver as pendências de ambos, os dois, não haverá tranquilidade. Não adianta fugir ao compromisso, não adianta brigar, matar, morrer ou suicidar-se. Nada vai alterar a sua dor. O que eu peço? Muito trabalho espiritual, muita luz em seus corações, em seus olhos e em seus destinos. Somente Jesus pode livrar os compromissos jurados no altar divino. Nem nosso querido Pai pode mudar um destino. Ele pode suavizar, mas quem realmente tem que mudar é cada um de nós, escolhendo o melhor para nossas evoluções. Se você não mudar a vida, lhe cobrará centil por centil. Uma dor, porque eu nasci com esta enfermidade. Geralmente as pessoas com doenças hereditárias não se convencem de suas juras transcendentais. Tem pessoas que chegam para cumprir determinadas missões que somente portando alguma anomalia no seu DNA é que se contentarão de sua obrigação. Eu recebi esta noite um espírito aqui de madrugada. Esta moça veio reclamar para mim o porquê dela ter nascido com uma anomalia e ter que carregar pelo resto dos seus dias esta dor. Olhando para aquela jovem, eu vi que sua doença era somente física e não espiritual. Mas então,
porque ela foi acometida se ela não tinha escolhido isso. Fui buscar respostas no passado desta vida, bem lá atrás, quando, da concepção, houve uma desorganização que abriu as portas para haver uma infiltração de um cobrador dos pais. Vejam bem, não havia motivo algum dela nascer com esta doença, mas a cumplicidade do casal colocou em xeque a existência desta outra vida. Quando da concepção em que as forças se movem pela paixão, as pessoas quebram suas barreiras espirituais e se deixam levar pela necessidade e não pela responsabilidade. Foi isso que aconteceu. Naquele momento, a abertura do campo magnético humano, que facilitou a desestruturação do físico, houve então a impregnação do ilítrio do casal e não do espírito, conjurado para nascer. Aquela jovem foi acometida por um mal não hereditário, não jurado. Seu espírito estava limpo e a sua vida amorosa. Falámos muito nesta madrugada. Ela sorria, estava feliz, estava transportada do seu físico, recebendo as pérolas divinas do astral. Com o esclarecimento espiritual, ela se aquietou e parou de reclamar de sua enfermidade. O espírito entrou em outra sintonia, começou a brilhar e, mais leve, mentalmente irá ajudar muito na passagem pela Terra. Quando ela estava com seu pensamento em baixa sintonia, ela atraía para si outras vibrações ao seu redor. Vejam como o negativo atrai o negativo. Forma um caminho de desigualdade social. Todos se contaminam pela falta de conhecimento. Por isso, ela chegou aqui sem exigir, mas procurando respostas. O espírito então se iluminou somente de conversarmos, de trocarmos energia espiritual. Era como se um foco de luz fosse gradualmente ascendendo e tomando conta da escuridão do pensamento. Ela sentiu os efeitos da espiritualidade e eu fiquei feliz por ela ter compreendido a sua enfermidade. Com isso, a vida se torna mais feliz, mais suave, porque houve respostas pela grande procura que ela tinha em se descobrir nos porquês de tudo isso. Vejam que o meu estado físico também foi iluminado pela transfusão do conhecimento científico-espiritual. Havia sim uma troca de gentileza, uma troca de respeito e consideração. Ela, ao partir para a sua origem física, o quarto foi perdendo o brilho, porque era ela quem brilhava, era o seu amor, a sua felicidade. Para tudo, meus irmãos, existem respostas, existem fatores que se ligam da nossa individualidade pela personalidade que trabalham unidas em prol da evolução. Muitas coisas acontecem para desviar os rumos de uma existência. Muitas vezes a dor não respeita os sentimentos e vai acolhendo em grau diferente para cada um a sua consequência. Aqui neste caso é um caso isolado. Nem todos são iguais perante as suas responsabilidades. Cada pessoa, cada espírito se comporta conforme a sua roupagem, conforme a sua jura transcendental. Sempre estará buscando o seu porto feliz para desembarcar desta grande viagem sem deixar nada pendente. Muitas pessoas pagam pela revolta do espírito incompreendido, sempre exigindo de Deus a sua resposta. Elas não olham o campo magnético da sua vida e os reflexos do comportamento humano.
Aí acontece um desagregar de fatores que irão danificar a estrutura universal das reencarnações. Eu fiquei feliz. Tive a rica experiência da regressão em tempo real no plano espiritual. A cada passagem, novos desafios são enfrentados. É uma escola, é a Universidade de Maiante, acolhendo os seus escolhidos para as suas missões. A Escola do Caminho. Todos falam este nome e nem sabem realmente o que significa. Como disse Seta Branca, nós vamos longe buscar os menos afortunados. Quando rompemos a grande muralha que nos separa da nossa incompreensão, nós saímos como pequenos vagalumes de cargas desiguais que em direções opostas vão, mas cada um levando consigo a sua palavra, o Evangelho vivo e resplandecente. Eu vou contar para vocês esta passagem, mas para que sirva como orientação aos seus corações e às suas mentes. Isso para ilustrar um pouco a transição do espírito. Retornei a uma origem não muito distante, pois fui chamado para receber uma família neste lugar. Uma cidade distante, alguns quilómetros de onde eu moro, hoje, no Vale do Amanhecer. Quando entramos na casa da família, vendida muitos anos, nós ficámos esperando quem iria ser atendido. Não demorou muito, logo uma limusine preta parou em frente da casa. Estava comigo em uma dependência da casa, sala, mas quando eles chegaram eu fui sozinho. Saí pela porta da frente e eles já estavam esperando ao lado do carro. Eram uma família, o casal, pais, o casal filho e mulher, as crianças. Apresentei-me e tão logo já fui explicando sobre a nossa doutrina. Não temos muito tempo a perder, pois as horas na terra passam rápido. Quando estamos longe do físico, contei quem era Seta Branca, o motivo de eu ter aberto esta linha do céu para a terra. Enfim, as explicações básicas. Olhando para o pai, eu vi um romano, um homem forte e combatente. A mulher era samaritana. Eles haviam se unido contra a própria história. O homem era grisalho e tinha uma expressão de compreensão. Eu não posso descrever quem seja, até porque há muitos anos eu saí desta cidade. Olhando pelos registros da história, havia uma família que morreu em um acidente de carro. Eles ainda estariam presos em suas dimensões em busca de evolução. Neste acidente, morreram todos. Foi uma tragédia, pois eles tinham um grande comércio de bem. Tinham respeito ao mudar a estrutura das antigas convenções religiosas. Sim, a religião prende o espírito pela morte que não acredita na vida eterna. Eles podem passar a viver em outra dimensão como se fosse a Terra. Criam ilusões comportamentais, mas isso só fica na mente deles. Eles foram iludidos a não acreditar que morreram. Quando eu os recebi, eles estavam bem, estavam sorrindo, parecia que o tempo não havia passado, só que o tempo já foi em mais de 40 anos terrestres. O tempo passa, o tempo voa e nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Apesar de estarmos em uma missão de esclarecimento, ainda julgamos as histórias como se não fizesse parte do nosso acervo. O período que equivale a uma eternidade se compõe pela compreensão dos valores de um mundo que se molda ao nosso pensamento. O registro no canal vermelho equivale à mesma sintonia, a mesma cidade, o mesmo padrão de vida. Tudo
para que o espírito não regrida em suas emoções. Vejam que eles desencarnaram na Terra, mas Deus não os deixou desprovidos. Eles foram para um lugar onde existiam os mesmos princípios de sua fé. A organização crística nos revela os passos de uma vida diferente, algo que somente estando nos planos espirituais é que se pode comparar. Para se compreender o estágio da evolução, é preciso abrir o seu coração. Missão é missão, mas cada missionário faz deste caminho o seu caminho. Uns vão pela direita, outros pela esquerda, mas não fogem de suas conquistas. De vez em quando somos chamados para pregar o Evangelho, quer na terra, quer no céu, mas devemos ter uma disciplina ligada à nossa ciência. As comparações existem como simbologia de um acordo firmado entre os dois paralelos. Quando aqui, no templo, eu apertei a mão do Espírito, eu, com ordens de Pai João de Enoque, fechamos um acordo de cavalheiros. Somos uma tribo de viajantes, e isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Ficam na terra murmurando os seus motivos e esquecem que temos a liberdade de ir e vir. Esta liberdade está no espírito e não no físico. Que os mortos enterrem os seus mortos, disse Jesus. Uma referência aos encarnados que não respeitam a evolução espiritual, não material. Este espírito ficou fechando a nossa porta por muitos e muitos anos, mas em respeito à sua origem, à sua evolução, e com este aperto de mão, tudo foi esclarecido, graças a Pai João de Enoque, que o trouxe para esta libertação. Milenarmente somos todos iguais, só diferenciando no compromisso assumido. Assim, foi mais um dia de fé e amor, confiando sempre em nosso Pai Seta Branca, que Jesus também confiou. Eu vou, mas em nome enviarei o Espírito Santo, que tudo fará por mim. Jesus. Salve Deus e graças a Deus. Agradecendo por mais esta rica e feliz oportunidade a Jesus Divino e Amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, ao grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, a nossa Mãe Clarividente, e claro, aos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários. Agradecer por mais esta rica e feliz oportunidade, deixando em cada um de vós muitas questões por pensar, muitas questões por nos elucidar o nosso espírito, a nossa consciência, o nosso dia a dia, o que estamos fazendo, de onde viemos, para onde vamos, tudo quanto se passa, muitas das coisas do mundo espiritual com o mundo físico. Desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo uma linda e abençoada noite. Neste fim de semana, que Jesus, que Deus Pai Todo-Poderoso, que o Simiromba Seta Branca, nosso Pai, nossos mentores espirituais, continuem elucidando e iluminando cada coração e cada lar. Salve Deus e graças a Deus.